Olá, a live do Bunker está de volta, trazendo o tema hoje é Antônio Gramsci. Nosso primeiro episódio dissecamos ou esclarecemos um pouco sobre Karl Marx. O nosso segundo episódio foi sobre a Revolução Russa e a Revolução Marxista na Alemanha. E nesse terceiro episódio vamos conhecer um pouco mais sobre Antônio Gramsci e suas agendas, aplicadas não só no Brasil, mas como na Europa e também nos Estados Unidos, dando origem a uma verdadeira mudança no comportamento e na mentalidade ocidental. Lembrando que Antônio Gramsci foi introduzido no meio acadêmico brasileiro e é muito cultuado. Parece que o cara é o suprassumo da filosofia, né? E foi introduzido por nada mais, nada menos do que o seu Fernando Henrique Cardoso e a turma da social-democracia lá nos anos final dos anos 80, início dos anos 90. Mas vamos lá ver quem é esta figura emblemática que dá nome também a um movimento intelectual mais conhecido como gramscismo. O italiano Antônio Gramsci, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, foi o primeiro teórico marxista a compreender que a revolução na Europa Ocidental teria que se desviar muito do rumo seguido pelos bolcheviques russos. Nesse sentido, ele ofereceu um novo que fazer ao Ocidente desenvolvido. Aquilo que ele chamou de sociedade civil, rede de instituições educativas, religiosas e culturais que disseminam modos de pensar, era na Rússia incapaz de fornecer uma doutrinação moral e intelectual de caráter unitário, uma vez que o Estado czarista fundamentava-se na ignorância, na apatia e na repressão, e não no consentimento voluntário dos súditos. Na ausência de uma articulação complexa da sociedade civil, em condições de absorver a insatisfação, a única defesa da velha ordem era constituída pelo aparelho do Estado, que Gramsci denomina de sociedade política. O conjunto difuso da sociedade civil, que propaga a ideologia da classe dominante, não existia na Rússia. Segundo Gramsci, o objetivo da batalha pela mudança é conquistar um após outro todos os instrumentos de difusão ideológica, ou seja, escolas, universidades, editoras, meios de comunicação e sindicatos, uma vez que os principais confrontos ocorrem na esfera cultural e não nas fábricas, nas ruas ou nos quartéis. Dessa forma, Gramsci abandonou a generalizada tese marxista de uma crise catastrófica que permitiria, como um relâmpago, uma bem-sucedida intervenção de uma vanguarda revolucionária organizada. Ou seja, uma intervenção do partido. Para ele, nem a mais severa recessão do capitalismo levaria à revolução, como não a induziria nenhuma crise econômica, a menos que antes tenha havido uma preparação ideológica. Segundo a linguagem colorida de Antônio Gramsci, o proletariado precisa transformar-se em força cultural e política, e principalmente dirigente, dentro de um sistema de alianças, antes de atrever-se a atacar o poder do Estado burguês. E o partido deve adaptar sua tática
a esses preceitos sem receio de parecer que não é revolucionário. Lenin sustentava que a revolução deveria começar pela tomada do Estado, para a partir daí transformar a sociedade. Gramsci inverteu esses termos. A revolução deveria começar pela transformação da sociedade, privando a classe dominante da direção da sociedade civil, e só então atacar o poder do Estado. Sem essa prévia revolução do espírito, toda e qualquer vitória socialista seria efêmera. Para tanto, Gramsci definiu a sociedade como um complexo sistema de relações ideais e culturais, onde a batalha deveria ser travada no plano das ideias, sejam elas religiosas, filosóficas, científicas, artísticas ou qualquer tipo de pensamento ou ideia. Por essa razão, a caminhada ao socialismo proposta por Gramsci não passava pelos proletários de Marx e Lenin e nem pelos camponeses de Mao Tse-tung, e sim pelos intelectuais, pela classe média, pelos estudantes, pela cultura, pela educação e pelo efeito multiplicador dos meios de comunicação, buscando através de métodos persuasivos, sugestivos ou compulsivos, mudar a mentalidade, desvinculando-a do sistema de valores tradicionais para implantar os valores ateus e materialistas. O comunismo de Gramsci é a versão ocidental do comunismo, e ao proclamar o diálogo e aceitar o debate, próprios dos sistemas verdadeiramente democráticos, trabalha sobre todas as formas de expressão cultural, atuando sob a cobertura do pluralismo, com a contribuição de todos aqueles que, por compartilhar a ideologia marxista, por esnobismo, por conveniência ou por negligência, se somam voluntária ou involuntariamente a essa nova expressão do frentismo, chamando fascistas ou retrógrados aqueles que se opõem a essa forma de pensar e atuar. Nessa confusão de ideias, chega-se a substituir a contradição hegeliana de burguês proletário, tese e antítese, pela de fascista e antifascista. O inimigo não é patrão, e sim o fascista. Assim surge o mito do fascismo, que nada tem a ver com o fascismo histórico, sem dúvida questionável. Quem quer que defenda os valores tradicionais da cultura ocidental é taxado de fascista e considerado genericamente como um mal. O grande erro dos comunistas, segundo Gramsci, foi o de crer que o Estado se reduz a um simples aparato político. Na verdade, o Estado atua não apenas com a ajuda do seu aparato político, como também por meio de uma ideologia que descansa em valores admitidos que a maioria dos membros da sociedade tem como supostos. A referida ideologia engloba a cultura, as ideias, as tradições e até o sentido comum. Em todos esses campos atua um poder no qual também se apoia o Estado, o poder cultural. A necessidade de uma reforma intelectual e moral para lograr uma mudança de mentalidade nas sociedades ocidentais, que foram constituídas por convicções, critérios, normas, crenças, pautas, segundo a concepção cristã da vida, é de suma importância para o triunfo da Revolução Mundial. Porém, nesse propósito de formação de uma nova consciência proletária,
O gramscismo encontra um obstáculo: a religião. De acordo com os estudos de Gramsci, a Igreja Católica, encarada como inimiga irreconciliável do socialismo, utiliza elementos fundamentais e comuns na sociedade, chegando a toda a população, tanto urbana como rural. O catolicismo, segundo Gramsci, é uma doutrina geral simplificada a fim de ser entendida por todos. Analisando esse fato, Gramsci chegou à conclusão que uma das chaves da sobrevivência do catolicismo ao longo dos séculos foi o fato de que em seu seio conviveram harmonicamente humildes e elites, sentenciando que a Igreja Romana sempre foi a mais tenaz em impedir que oficialmente se formem duas religiões, a dos intelectuais e a das almas simples. Concluiu também que a Igreja Católica, que inspira a formação desse sentido comum cristão, e por conseguinte era preciso erradicá-lo mediante uma ação não violenta, já que essa via seria repelida pelas sociedades, onde influi e gravita o consenso e a vontade das maiorias. Gramsci afirmou que os elementos principais do sentido comum são ministrados pelas religiões, e por isso a relação entre o sentido comum e a religião é muito mais íntima do que a relação entre o sentido comum e os sistemas filosóficos dos intelectuais. Então, prossegue Gramsci, todo o movimento cultural que tenda a substituir o sentido comum e as velhas concepções do mundo deve repetir incansavelmente os próprios argumentos, variando suas formas. Dessa forma, as novas concepções se difundem utilizando sofismas, dando novas interpretações a fatos históricos e chegando a parafrasear o Evangelho em alguns casos, mostrando distintos ensinamentos de determinadas passagens bíblicas, tal como a expulsão dos mercadores do templo de Deus, utilizando-os como argumentos para justificar a violência e fortalecer a imagem do Cristo guerrilheiro criada pelos cristãos revolucionários. Essas concepções, porém, não deverão ser apresentadas em formas puras, uma vez que o povo não as aceita na medida que provoquem uma mudança traumática. Para isso, devem ser apresentadas como combinações, explorando a crise intelectual e a perda da fé na concepção que se deseja mudar. Por isso, diz Gramsci, não se deve enfrentar frontalmente a Igreja Católica, e sim criar os enfrentamentos em seu seio. Enfrentamentos que não sejam apresentados como provocados por causas exógenas, e sim endógenas. Acrescente-se que o marxismo de Gramsci se apresenta como uma interpretação filosófica distinta do marxismo conhecido. Não há filosofia e praxis. Existe uma igualdade entre pensamento e ação ao ponto em que tudo é considerado ação. Em consequência, a filosofia da praxis deve ser elaborada partindo de uma equivalência entre filosofia e política, e deverá ser construída como ciência da história, posto que filosofia e história são indissociáveis. Diz Gramsci que a filosofia da praxis supera as precedentes, por isso é original, especialmente porque abre uma via completamente nova, ou seja, renova totalmente o modo de conceber a filosofia mesma.
Quanto ao papel dos intelectuais, ele deixa claro que a tarefa de agente da mudança, da nova concepção de mundo, não pode ser desenvolvida pelos intelectuais burgueses, considerados o elo mais débil do bloco burguês. Devem surgir novos intelectuais da massa do povo. Dessa forma, a tarefa a ser desenvolvida por essa nova elite será de formar uma vontade coletiva e lograr a reforma moral e intelectual, agregando que uma reforma cultural que eleve os estratos submersos da sociedade não pode ocorrer sem uma prévia reforma econômica e uma mudança na sua posição social. Por isso, afirmou que uma reforma intelectual e moral tem que ser vinculada forçosamente a um programa de reforma econômica. Nessa concepção, destaca-se o valor atribuído ao seu entendimento de sociedade civil, como sendo o espaço social onde deve ocorrer a luta pela hegemonia para que a classe subalterna passe a ser a classe dirigente. Um grupo social da classe dirigente, assumindo o controle da sociedade política, ou seja, o Estado, permite que o partido da classe dirigente seja posicionada acima do Estado. A manobra simples, lenta e gradual utiliza-se dos instrumentos legais e políticos da democracia para, de forma pacífica e sorrateira, minar e enfraquecer as principais trincheiras democráticas: executivo, legislativo, judiciário, forças armadas, religião e família. Usando a propaganda subliminar, o populismo e a demagogia, as consciências são entorpecidas e é criada a sociedade massificada para a luta pela hegemonia. O envolvimento estratégico também é simples e eficaz, conduzindo o processo em 3 fases. Na primeira fase, organiza o partido das classes subalternas e luta pela ampliação das franquias democráticas para facilitar a ação política, explorando as deficiências e vulnerabilidades do governo. Na segunda fase, luta pela hegemonia das classes subalternas, criando as condições para a tomada do poder. E na terceira fase, toma o poder, impondo novos valores e princípios através de uma nova ordem. O socialismo pacífico é a etapa intermediária para o socialismo marxista, o marxismo-leninismo ou até mesmo o comunismo. Preso em 1926, escreveu na prisão Cadernos do Cárcere, contendo seu pensamento sobre a tomada do poder de forma pacífica. Foi libertado pouco antes de morrer em 1937. O gramscismo contagiou países da Europa e hoje está transbordando na América Latina e também nos Estados Unidos e no Canadá. A penetração do pensamento de Gramsci no Brasil tem como finalidade criar as melhores condições para transformar o Brasil em uma república socialista sob a inspiração de Antônio Gramsci. Lembrando, quem trouxe a filosofia gramscista para o Brasil e começou a implantá-la, a desenvolvê-la dentro do Brasil, foram os sociais-democratas do Fernando Henrique Cardoso,
do José Serra e de tantos outros sociais-democratas que tem por aí, inclusive elementos do PT. Os objetivos: obter a hegemonia na sociedade civil, obter a hegemonia na sociedade política, ou seja, no Estado, estabelecer o domínio do intelectual coletivo, ou seja, criar um partido classe, e silenciar os intelectuais independentes. Quando se fala em silenciar os intelectuais independentes, é não ter opinião contrária. Realizar a transformação intelectual e moral da sociedade pelo abandono de suas tradições, usos e costumes, mudando valores culturais de forma progressiva e contínua, introduzindo novos conceitos que, absorvido pelas pessoas, criam um senso comum modificado, gerando uma consciência homogênea, construída com sutileza e sem aparente conteúdo ideológico, buscando a identificação com os anseios e necessidades não atendidas pelo poder público. Assim é estabelecido o desejo de mudança em direção a um mundo novo, com a sociedade controlada através dos mecanismos de uma democracia popular, onde os pensadores livres, temendo o rótulo de retrógrados ou alienados ou fascistas, se submetem a uma prisão sem grades, calando a voz de divergência existente dentro de si e se deixam, assim, vencer pelo senso comum modificado. Este prossegue intoxicando a sociedade sob a égide do Estado, usado para reduzir e suprimir a capacidade de reação individual e coletiva. Nesse momento, está construída a base para a tomada de poder e, consequentemente, implantação do Estado socialista. Agora vamos conhecer um pouco sobre as ações que enfraquecem trincheiras da democracia. Partidos políticos. Estimular um número elevado de partidos para enfraquecer a oposição e facilitar a tática de aliança, favorecendo o partido classe. Isso já foi feito no Brasil e funciona muito bem, obrigado. Temos 36 partidos, aonde 80% deles são de esquerda, todos eles brigam entre si na disputa para ver quem chega ao poder. Mas, ao final, todos eles acabam fazendo alianças e fortalecendo o governo socialista e o seu projeto socialista de país. Manter a regionalização dos partidos, o controle por caciques ou oligarquias regionais afeta a unidade nacional, favorecendo o enfraquecimento dos partidos políticos de oposição e favorecendo o partido classe, que possui unidade de comando. Admitir a pluralidade de esquerda para ser bem explorada pelo partido classe por tempo determinado. O que é essa pluralidade da esquerda? É o que a gente vê. Tem a esquerda ambientalista, a esquerda revolucionária, a esquerda operária, a esquerda social-democrata, a esquerda... Existem vários tipos de esquerda, né, que formam uma pluralidade partidária, mas que no fim todos eles são iguais. Todos eles têm o mesmo objetivo. Esvaziar as poucas lideranças da oposição através de patrulhamento e ataque. Esse ataque seria uma formulação de dossiês direto ou indireto. Dossiês para denegrir a imagem das lideranças de oposição
ou das pessoas próximas dessas lideranças. Criar fatos novos para o esquecimento das mazelas de militantes do Partido Classe e aliados. Todo mundo sabe que a maioria das lideranças de esquerda um dia foram guerrilheiros, foram militantes de esquerda, roubaram, mataram, soltaram bomba, mas através da anistia que foi dada em 1980, eles voltaram para o Brasil com um discurso de vítima do destino. Eles foram perseguidos, eles foram as vítimas dos malvados que queriam colocá-los na cadeia, queriam calá-los, censurá-los. Eles estavam lutando por liberdade e igualdade. E aí, batendo nesse discurso de que eles foram vítimas, as pessoas acabaram esquecendo todos os males e o real objetivo pela qual essas pseudo-vítimas, né, saíram do país. Criaram uma nova fachada, uma nova história para eles, para que as pessoas esquecessem o que eles tinham feito. Ou seja, criação de fatos novos, para que as pessoas esquecessem o que eles tinham feito e passassem a serem vistos como vítimas. Afastaram mudar de cargo o militante com um erro focado pela mídia de oposição, para a sua proteção e do Partido Classe também. Usar a mídia da situação, a mídia do governo, para silenciar as mazelas dos militantes do Partido Classe. Infiltrar militantes nos outros partidos para obter o seu controle e esvaziar os líderes de oposição, os neutros e os que não são adeptos do Partido Classe e da ideologia que está sendo implementada. Então, essas são algumas das ações dentro dos partidos políticos. Agora vamos conhecer as ações dentro do poder executivo do governo. Criar aparelhos governamentais de coerção. Por exemplo, uma Guarda Nacional, né? A criação de uma Guarda Nacional ou de uma agência de inteligência, né? É uma forma de... são mecanismos, aparelhos estatais que agem por coerção ou criam uma maneira sutil de silenciar opositores. Distribuir cargos em órgãos e empresas públicas para militantes do Partido Classe e seus aliados, em todos os níveis da administração, federal, estadual e municipal. Em resumo, aparelhar o Estado. Isso, desde o tempo do Fernando Henrique, vem sendo feito. Aparelhamento do Estado através da militância do Partido Classe. A época do Fernando Henrique era a turma do PSDB. E depois que o Lula entrou no governo, a partir lá do primeiro mandato do Lula, toda a máquina estatal ela foi aparelhada com pessoas ligadas ao PT ou partidos que apoiam o PT. Não vamos longe. O Supremo Tribunal Federal, todos, ou praticamente todos, foram nomeados pelo Partido Classe, pelo PT.
Criar uma estrutura policial que possa ser transformada em guarda nacional ou guarda pessoal, ou em polícia política, federal, força nacional, para emprego imediato quando chegar o momento oportuno. Ampliar o curral eleitoral, usando o assistencialismo como fim e não como meio, mantendo o benefício por tempo indeterminado. Temos ótimos exemplos. Bolsa Família. Manter o curral eleitoral através de um sistema de ensino controlando o baixo nível de aprendizagem e desenvolvimento da inteligência. Fazem 40 anos que o Brasil vem emburrecendo cada vez mais. E já chegamos no pior nível em termos de qualidade de ensino. Somos o penúltimo país do mundo em qualidade de ensino. Penúltimo na lista para baixo, não para cima. Silenciar a imprensa através de emprego da verba pública destinada à propaganda, mantendo a população sem informação correta. Isso aí vem sendo feito há décadas. Vide o que o governo gasta em propaganda para ele próprio. Televisão, jornal, internet. O governo tem até canal de rádio, TV e páginas na internet. Tudo isso é pago. É uma maneira de silenciar a imprensa livre. Neutralizar políticos de oposição e aliados através de distribuição de dinheiro, cargo público ou qualquer outro tipo de benefício pessoal ou familiar. Como é que o governo vem neutralizando políticos de oposição? Antigamente, chamava-se em compra de votos do legislativo. Tanto que tivemos o processo do mensalão. Hoje o mensalão foi institucionalizado. Hoje já virou despesa obrigatória do governo. As emendas parlamentares, os políticos gostaram das emendas parlamentares, institucionalizaram e ajudam o governo a mantê-los neutros ou fazendo uma oposição teatral. Criar ou fortalecer um organismo sul-americano para diminuir a importância da OEA, ou melhor, diminuir a importância dos Estados Unidos. Participar de um bloco sul-americano de repúblicas socialistas democráticas. Nós temos, desde 1990, o Foro de São Paulo, que é um grupo que não tem sede, não tem registro, não tem nada, mas trabalha nos bastidores, juntamente com outros países latino-americanos, a fim de se criar o que eles chamam de pátria grande, que é todos os países latino-americanos se tornarem repúblicas socialistas e eles poderem se orgulhar de ter formado uma nova União Soviética nos trópicos, né? Uma União Soviética latino-americana. Nós temos aí a Unasul também, que essa é um organismo oficial, também com a mesma finalidade. Eles dizem que é para relações diplomáticas, de comércio, de troca de desenvolvimento tecnológico, mas atrás das cortinas o que realmente eles trabalham é na implementação do socialismo na América Latina. Facilitar a penetração cultural e a projeção dos intelectuais orgânicos, ou seja, os intelectuais que propagam
a ideologia, o projeto deles, né? Então a gente pode ver, dificilmente alguém vai ligar a TV e vai ver um intelectual contrário à esquerda dando entrevista. Só tem intelectual da esquerda nos holofotes e nos palanques da mídia. Denegrir heróis nacionais, enaltecer militantes da ideologia marxista. Vamos lá, denegrir heróis nacionais. Recentemente, nos últimos anos, a gente tem observado aí a troca de nomes de praças, viadutos, avenidas, que tinham nomes de presidentes militares, sendo retirado o nome dos presidentes militares e sendo colocado o nome de militantes ou heróis da esquerda. Nós temos aí, por exemplo, aqui em Brasília, nós tínhamos a ponte Costa e Silva, e foi retirado o nome da ponte de Costa e Silva e colocado o nome de um militante de esquerda que foi aluno da Universidade de Brasília. Como é que é o nome do militante? Agora não me vem à memória. Mas nós temos, por exemplo, o elevado Costa e Silva em São Paulo, hoje é elevado João Goulart. Então eles substituem, denigrem os heróis nacionais, né? Eles criam uma nova história a respeito dos heróis nacionais e substituem, tiram, apagam os reais heróis nacionais, eles apagam da história e colocam em seu lugar militantes ou os ditos heróis da esquerda. Desmerecer fatos e vultos marcantes da história nacional, impedir a tomada da consciência nacional e entorpecer a vontade nacional. Eliminar valores do processo histórico-cultural do país, mudar usos e costumes, enfraquecer o moral nacional, mudar traços da identidade nacional, mudar valores e princípios ético-morais, enfraquecer a família, enfraquecer a coesão nacional, lançar a discórdia no seio da população, desviar o foco dos debates em torno de questões relevantes em áreas estratégicas, como saúde, ensino, segurança, defesa, isentando o governo de responsabilidade pelas deficiências e vulnerabilidades. Isso a gente tem como exemplo diário. Nada é culpa do PT ou dos partidos que governaram, os partidos de esquerda que governaram o país. Tudo é culpa de algum presidente que não estava de mãos dadas com a esquerda. Estabelecer um poder paralelo ao do Estado, Conselho de Política Externa, Comissão de Direitos Humanos e por aí vai. Alimentar as ONGs com dinheiro público e estimular outras para atuarem na sociedade civil, apoiando direta ou indiretamente a luta pela sua hegemonia. Toda a ONG que presta algum serviço social, ela tem vínculo com a esquerda política, porque ela recebe verba do governo. 99% das ONGs no Brasil, apesar de todo o trabalho social que eles possam proporcionar, mas eles têm vínculo e apoiam o projeto de poder da esquerda. Vamos ver agora as ações no legislativo. Eleger militantes do Partido Classe. Unir temporariamente os partidos de mesma ideologia.
fazer alianças com partidos de ideologia oposta, eleger militantes do Partido Classe. Hoje, praticamente, nós temos aí o Partido Classe, é o PT. Unir temporariamente os partidos de mesma ideologia seria em tempos de eleição, né? Em tempos de campanha eleitoral, tu une os partidos de mesma ideologia. PT, PSOL, PDT, MDB, todos os partidos de esquerda aí que trabalham pela agenda marxista. Fazer alianças com partidos de ideologia oposta. Isso já aconteceu no Brasil. Lembrando que nos 2 primeiros mandatos do PT com o Lula, a vice-presidência era do Partido Liberal. O vice-presidente era do PL. E hoje o PL é um partido de oposição. Desmoralizar o legislativo mantendo privilégios, barganhas e a falta de espírito público. O legislativo há muito tempo pensa neles próprios. A última coisa que eles pensam é no povo e na nação, no país. Eles pensam na carreira política deles, nos privilégios deles e na perpétua campanha eleitoral, porque eles se elegem. A partir do 3º ano de mandato, eles já começam a fazer campanha eleitoral para a reeleição. E isso não acontece há pouco tempo, há décadas. Criar leis para dar o respaldo às mudanças de usos, costumes e valores da nacionalidade brasileira. Obter o controle do legislativo para conquistar o domínio da sociedade política, ou seja, o domínio do Estado, através do Partido Classe. Enfraquecer o legislativo como fiscal do executivo. E submeter o Estado ao controle do Partido Classe. Agora vamos lá para as ações no judiciário. Até o momento, as ações no legislativo, no executivo e nos partidos, todas elas foram aplicadas com sucesso e estão funcionando a pleno vapor há mais de 30 anos. Vamos ver no judiciário. Retardar ou impedir a modernização da estrutura do judiciário. Retardar ou impedir o aperfeiçoamento do funcionamento do judiciário. Estimular o corporativismo extremado na magistratura. Manter o magistrado afastado do povo e das suas necessidades. Difundir na sociedade civil as ideias de parcialidade, ineficiência e improbidade do judiciário. Desacreditar o judiciário perante as classes subalternas, explorando a lentidão funcional e a corrupção e privilégios dos magistrados como funcionários públicos. E, por fim, aparelhar o judiciário. Bom, o nosso judiciário ele está aparelhado, a lentidão funcional, isso não é novidade, e os privilégios também não são novidade no judiciário. É revoltante e é assustador saber que magistrados de tribunais superiores recebem aí 200, 300, 400, 500 mil reais por mês, enquanto o pobre cidadão aí ou vive de salário mínimo ou sobrevive com 2, 3 salários. Né? Por nada, magistrado não compra mansão em Miami, né? Não passa férias de 60 dias na Europa,
né? Então, o corporativismo. E o pior de tudo é o fato de a gente está aí há décadas com um legislativo inerte, que não serve nem para fiscalizar o executivo, só pensa nas emendas parlamentares para fomentar a profissão parlamentar deles, né, e nas ad eternum campanhas de reeleição, e acaba que o judiciário acaba fazendo o papel de legislativo também. E como eles acabam sendo entregam para o judiciário lá superpoderes, né, eles se acham intocáveis. Então eles fazem o trabalho deles, o trabalho do legislativo, e ainda ajudam o executivo, porque o executivo, né, abre caminho para a manutenção de privilégios e não está nem aí. O judiciário brasileiro acabou se tornando uma máquina ineficiente, cara, e em se falando de Superior Tribunal de Justiça e Superior Tribunal Federal, mas parecem que eles são escritórios de advocacia do executivo ou do partido classe ou dos políticos de esquerda. Agora, as ações no ensino ou nas escolas. Usar as universidades como refúgio ideológico. Buscar a hegemonia nos meios intelectuais. Construir nova massa de manobra usando as universidades, a mídia e as editoras. Criar a geração revolucionária nas escolas do ensino médio. Usar professores da nova massa de manobra no ensino básico, ou seja, no ensino fundamental e médio. Fortalecer o controle do sistema de ensino que não ensina a pensar através do Ministério de Educação e Cultura. Apagar a memória do povo reescrevendo a história do Brasil para fatos e vultos nacionais relevantes. E mudar valores e princípios éticos, morais. Professores homossexuais no ensino médio fundamental, alterando a estrutura familiar. Esse é um dos exemplos de mudanças de valores e princípios éticos e morais. Enfraquecer a vontade nacional, transformar a consciência nacional em consciência do partido político e controlar escolas e universidades particulares através de sindicatos e com uma reforma universitária. Nem precisa sindicato e muito menos reforma universitária. As escolas particulares e universidades particulares, elas acabam se rendendo para o Estado socialista, já que ou eles dançam a música do MEC, ou o governo tira a licença de atuação do ensino privado, seja ele escola ou universidade. Por fim, vamos ver aí as ações nas Forças Armadas. Enfraquecer a união dos militares, afastando os militares da ativa dos militares inativos. Enfraquecer o espírito de corpo, separando os oficiais generais da tropa. Introduzir a curto prazo o uso de drogas entre os militares.
disseminar a médio prazo o homossexualismo entre os militares, preparar a longo prazo as gerações de chefes militares que servirão ao governo e não à pátria, modificando a grade curricular das escolas de formação militar. Enfraquecer a credibilidade e a confiança da população nas Forças Armadas. Desestimular profissionalmente os militares que servem à pátria e não ao governo. Criar o ambiente em que os oficiais terão apenas a visão da expressão militar e não de todo o poder nacional. E enfraquecer o espírito combativo de fundamental importância no confronto bélico. O pensamento de Gramsci está sendo aplicado de forma dissimulada e protegida pelas franquias da democracia, tornando difícil a sua identificação há mais de 3 décadas no Brasil. Conhecendo o pensamento de Gramsci, as técnicas para a sua aplicação e com uma análise paciente e detalhada da conjuntura nacional, chega a ser surpreendente a infiltração do marxismo-gramscismo na sociedade brasileira. Encontrando Gramsci, a decisão sobre o que e como fazer é do descobridor. Já é hora de deixarem de lutar por ideologias importadas, inadequadas às características do brasileiro, que atendem a interesses estrangeiros ao dificultarem o progresso do nosso país. Pois bem, a Revolução do Gramsci é uma revolução silenciosa, sem guerrilha, sem tiro, sem bomba, mas que utiliza a intelectualidade, a paciência e não tem pressa. Não tem pressa de chegar ao objetivo. O gramscismo foi introduzido no Brasil nos anos 90 e em pouco mais de 30 anos a gente viu todo esse planejamento de ações que o Gramsci fez, todo ele aplicado dentro do Brasil com sucesso e funcionando. Todos os itens, todas as ações. E as pessoas têm a esperança ou acham que, acompanhando novelas palacianas nas redes sociais, nos noticiários, seguindo influencer, acompanhando jornalistas opinativos, investigativos, ela vai estar alimentando o seu conhecimento para, na próxima eleição, escolher um político melhor e afastar o perigo do socialismo. Um socialismo que nós já vivemos há mais de 30 anos e que as pessoas não conseguem enxergar porque não têm conhecimento, não conhecem o que é a esquerda, quem são as mentes da esquerda e quais são as suas agendas. Então, eu acredito que esses episódios que eu estou disponibilizando aqui vai servir não como comentários, mas como uma exposição para conhecimento das pessoas daquilo que elas já deveriam ter conhecimento para se posicionar de uma forma consciente, se é que elas querem ter um posicionamento consciente, né? E não ficar sendo enganadas por políticos oportunistas e profissionais que se dizem oposição, que são
contra a esquerda, contra as suas agendas. Nós tivemos um presidente que se dizia anti-esquerda, mas não fechou nenhuma agência, nenhum ministério, nenhum canal de propaganda do governo. Muito pelo contrário, manteve toda a estrutura que a esquerda deixou para ele, manteve todo o cabide de emprego e manteve a forma de governar, que foi através da compra do legislativo, através das emendas parlamentares. Que compra do legislativo, alimentar campanha política do legislativo com emenda parlamentar, que isso é um ato de corrupção, foi institucionalizado. Isso aí, a corrupção entre executivo e legislativo virou sinônimo de governabilidade. Ou eu dou dinheiro para o legislativo ou o executivo não governa. Então, eu espero que não só este episódio, que eu acho que o Gramsci ele é menos teórico e ele é mais, como ele mesmo diz, filosofia da praxis, né? As ações dele fogem um pouco da questão filosófica e vai mais para a ação, né? Mas uma ação silenciosa, pacienciosa. No próximo episódio, eu vou trazer para vocês uma outra fonte revolucionária do marxismo, da esquerda ocidental. É os teóricos da escola de Frankfurt, que somam e muito ao gramscismo, porque eles também utilizam agendas silenciosas através da cultura, dos costumes, dos hábitos, mas isso é uma conversa para o nosso próximo episódio.